tem um pessoal que realmente, assim, tá num compromisso, e aí é uma coisa que eu acho que tem a ver com a questão do ego que eu falei mais cedo, que é o cara, ele se agarra num comentário. Eu era assim, gente, eu era essa criança Ah, ariana sim. quando eu tinha 9 anos de idade. Você percebe que a sua opinião tá errada e você não sai dela por nada. É um boi para entrar, uma boiada para sair. E aí a pessoa começa a fazer aquela ginástica no discurso, assim, da Simone Biles, sabe? Assim, é um contorcionismo Sim. para dar sentido àquilo, para não admitir que estava errado. Não, eu estava errado. Realmente, assim, o jogador disse que foi pênalti, então foi pênalti, eu estava É. errado. Mas não pode. É, não, tem isso também. E a gente erra, né? A gente vê errado, Porra. a gente ouve uma opinião que você fala, puta, então a minha opinião não era bem a correta, eu estou mudando. Eu acho essa história da coerência, ela às vezes me incomoda muito, porque às vezes a coerência vira teimosia. Não, mas eu sou coerente, eu estou mantendo minha opinião, mas às vezes a coisa mais coerente que você tem a fazer é mudar de opinião. Sabe? E o futebol dá esse caminho para gente, assim. Eu já mudei muito de opinião e mudo toda hora. Mas tá chato ver. Ver futebol tá chato porque o jogo para de 2 em 2 minutos, o VAR entra, tá realmente chato. Tá realmente. Eu fico pensando, uma criança da idade do Kaká, como é que faz para essa criança gostar de futebol? Como faz para essa criança entender que esse esporte é dinâmico? Eu não sei, realmente. Eu não, se eu tivesse um filho ou uma filha, não sei como eu ia convencer, com tantas outras coisas acontecendo, É. mas sei lá, a gente não consegue mais discordar, não conseguimos mais discordar. E futebol é sobre discordar, né? É Não. sobre discordar, é sobre estar errado. E às vezes a gente está errado com a lente do clubismo. Tem alguns jornalistas que, inclusive, assim, é o clubismo ao contrário, né? O cara tenta falar mal do time dele Sim. ou ser mais crítico em relação ao time dele para não ser acusado de clubismo. Então, assim, tudo isso assim são coisas que me parecem normais. Só que eu acho que assim, pouco também motivados por essa questão da audiência, as pessoas estão indo para um lado assim que é isso, é descortês, sabe? É desrespeitoso. E aí você falou isso para puxar, até para a questão da arbitragem, você falou isso do jogo que não anda, né? O jogo do Palmeiras ontem contra o Cruzeiro. Nossa Senhora, É, meu vamos Deus. deixar claro que Rafael Rodrigo Klein não é parente, entendeu? Não temos qualquer tipo de conexão familiar. Porque, meu Deus do céu, como aquele. Nossa, Rafael, mãos de tesoura. Picota, 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 picota. 42 minutos de bola rolando só. Um inferno. E aí você fala do Kaká, o Kaká ama futebol, ele joga videogame, ele assiste. Pergunta se ele quer assistir um jogo de verdade no Campeonato Brasileiro. Não quer ver, Não, porque é não chato. consegue. O videogame é muito mais legal. É chato, é chato. Talvez a experiência de ir ao estádio seja uma outra coisa, mas ainda assim, com regras e com VAR parando, chato. Nossa, ontem me deu uma raiva do Klein, porque, primeiro assim, quando ele não expulsou o Gomes, eu pensei, ok, ele não foi na do VAR, porque eu não acho que era para expulsar. O futebol não comporta a dimensão da câmera lenta nesse nível. Não dá, porque você vai ver o Gomes colocando as travas da chuteira na canela do adversário. E isso, obviamente, é para expulsão. Mas o futebol não é foto, o futebol é filme. Na imagem, quando o lance aconteceu, ele chuta a bola e ele não recolhe a perna porque não dá tempo. É muito rápido. Ele chuta e a perna dele bate na canela do adversário. Ok o amarelo, mas a expulsão seria um erro. Sabe, o futebol não é fotografia, é filme. Então, quando ele fez isso, eu falei assim: ah, bom, subiu no meu conceito. Até te mandei uma mensagem, né? Subiu no meu conceito, ele não vai se entregar ao VAR. Mas, meu Deus do céu, ele tem que apitar vôlei ou tênis, sabe? Ele não Não, suporta o contato físico. não, e ele é isso, tanto que ele para o jogo a cada 5 segundos, né? Eu vou comentar sobre o Rafael Klein, deixa eu só falar uma coisa, tem gente falando aqui do Superchat,
O Felipe já respondeu aqui. A gente está com um problema no YouTube, não está conseguindo um superchat hoje. Quem puder, quiser deixar a contribuição, tem o Live Pix, esse QR Code em cima da janelinha da Mili, tem o Live Pix e tem a nossa campanha no Apoia-se, também que dá para deixar usar cartão de crédito, Pix, enfim, e o Live Pix também para quem não tem ou não quer usar cartão, tem essa opção também, quem quiser dar aquela moral para o programa, já que hoje está desativado o superchat. Voltando ao jogo, eu acho, esse lance do Gustavo Gomes é um excelente exemplo. Eu acho que ele poderia ter expulsado. Inclusive, quando ele foi chamado no VAR, eu tinha certeza absoluta, já na minha cabeça, TDAH, já passaram 500 cenários do que ia acontecer no jogo sem o Gomes. A hora que ele tirou o cartão do bolso e era amarelo, eu falei, pegou o cartão errado. Ele vai expulsar, porque esse lance na câmera lenta, e o VAR chamou, e hoje em dia os juízes não têm coragem de peitar o VAR chamou o cara, né, muda a decisão, eu falei, acabou, né, Gomes direto para o chuveiro, não vai estar hoje, não vai estar semana que vem, desgraça, o mundo acabou e tal. Aí ele puxou o cartão amarelo, eu falei, cara, deixa eu rever o lance. E, de fato, eu acho que é um lance que poderia ter expulsado. Eu não acho que teria sido nenhum absurdo expulsar o Gomes naquele lance. Porque ele não, para mim, assim, ele não faz ele em nenhum momento faz qualquer movimento de recolher a perna. Ele mantém a perna esticada, até uma levantadinha assim no pé, se bobear, o lance inteiro, embora, como você falou, não, pelo movimento natural do corpo, não tinha como ele tirar, né? Não tinha como evitar o contato. É muito rápido. Mas para mim, assim, é muito rápido. Mas para mim a questão é assim, não é um lance para você dizer assim, o campeonato está manchado. Olha aí, gente, olha aí, a não expulsão do Gomes é a prova cabal de que o campeonato todo vai ser entregue ao Palmeiras. E vendo isso de jornalistas, inclusive flamenguistas, que aparentemente esqueceram do pênalti que o próprio Gomes sofreu do Jorginho com 3 minutos de jogo contra o Flamengo. Isso. O pênalti mandrake dado no Arrascaeta dentro do Allianz Parque. E eu não estou dizendo que o Flamengo é o grande beneficiado pela arbitragem. Todo mundo é beneficiado e prejudicado o tempo inteiro. Mas eu estou dizendo assim, tem 2 lances, no mínimo polêmicos, no confronto direto a favor do Flamengo. E tem gente ainda insistindo no discurso de que o campeonato está manchado. Aí é que não dá. Então, mas se tivesse, o gol do Palmeiras não teria sido anulado. E eu acho que foi incorretamente anulado, Alicia. Aí eu concordo. Sabe por quê? Porque falam, a regra é clara. Não, a regra não é clara. Na regra, tá lá, se o goleiro tiver as mãos, ele tinha uma mão e questionavelmente, porque ele solta a bola. Ele tá com o dedinho assim na bola. Assim, ó. Isso. Ele solta, ninguém vai lá e dar uma bica para tirar a bola que estava em seu domínio. Ele solta. A bola está solta. Aí ele vai lá e coloca uma mão, mas a regra fala as mãos. E você sabe, se você vai escrever uma cláusula, você tem que ser muito específico. Se é as mãos, quer dizer as 2 mãos. Se é uma mão, é uma das mãos. Não é isso que está escrito, é as mãos. Então, eu acho que o gol foi equivocadamente anulado. Então, assim, é óbvio, gente, assim, que o cara, é claro que não há um complô e que o campeonato, aliás, o campeonato está disputadíssimo. A gente não tem. Já houve campeonatos em que, a essa altura, a gente sabia quem ia ser o campeão. A gente estava só esperando. Em qual jogo, a gente se perguntava, em qual jogo o time tal vai ganhar, né? Em qual jogo? Então. Dessa vez não dá para saber, até o Cruzeiro tem chances. Mas a arbitragem é lamentável, mas eu quero falar uma outra coisa, Alicia. Porque a gente fala dos árbitros, assim, e os jogadores? Porque a cada teatro, a cada simulação patética que eles fazem, eles estão colaborando para a arbitragem ser medonha. Ombro a ombro, dá um ombro a ombro. O cara que perde a dividida se joga no chão com a mão na boca. Ou leva uma canelada, ok, uma canelada, aí cai rolando, dá 10 cambalhotas, gritando como se estivesse morrendo. Primeiro, você não vê isso no futebol feminino. Ou a gente suporta melhor a dor, ou a gente realmente não está disposta você vê, fazer... A jogadora
uma jogadora, acho que foi na Euro, que já atuou com a tíbia fraturada. Isso. Ela estava com a perna, ela estava quebrada e ela estava jogando, gente. Exato. Então, os jogadores colaboram, o treinador que reclama de toda a falta, de todo o lateral, dos jogadores que reclamam, o jogador que se comporta como Hulk, ele está diretamente associado a essa qualidade pífia da arbitragem, ao flagelo da arbitragem nacional. Então, não adianta só apontar para os juízes. Jogadores e treinadores têm, e comissão técnica, né? Porque às vezes escolhem o outro para dar o chilique ali. Então, completamente descontrolados. Completamente, gente. O campeonato tinha que ser um oferecimento do Rivotril.